Então esse aqui foi aquela imagem do Tortora que a gente já abordou na outra oportunidade, né? Então a gente explicou cada um desses 10 pontos que estão aqui e agora a gente vai falar mais especificamente sobre as enzimas que vão estar atuando em cada um desses processos, né? Então lembrar que vamos iniciar pela glicólise. Então na glicólise as enzimas que vão fazer marcar o passo, né, nas células extra-hepáticas é a própria exoquinase, né? E no fígado, né, também é a exoquinase, só que a exoquinase 4, e a gente dá um outro nome para ela, né, que é a glicoquinase. Então, para não confundir, exoquinase nos demais tecidos e nas células hepáticas, né, no hepatócito, a glicoquinase. Quando essa glicose entra na célula e começa o seu processo de quebra, né, a glicólise, ela vai ser progredida até formar a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela naturalmente, no estado de alimentado, né, ela vai sofrer ação de outras enzimas para poder se transformar no ácido pirúvico, que é o que a gente quer. Então, esse ácido pirúvico aqui é que é um dos produtos interessantes da glicólise. Agora, quando a gente está tratando das enzimas, então a gente precisa falar o quê? Que a glicose 6-fosfato ela vai sofrer ação da fosfofrutoquinase, então esse cara aqui, para poder se transformar em frutose 1,6-bifosfato, e depois a piruvatoquinase, então o processo das enzimas marca-passo da via glicolítica seriam nos tecidos extra-hepáticos, a exoquinase, que converte a glicose em outros processos até formar a glicose 6-fosfato. Da glicose 6-fosfato, as fosfofrutoquinase, em frutose 1,6-bifosfato. E depois, por último, a piruvatoquinase, para a formação do ácido pirúvico. Quando a gente pega, então, esse piruvato, o que vai acontecer com ele? Ele vai, num ambiente onde eu tenha bastante oxigênio, vai exercer uma ação irreversível na matriz mitocondrial para se transformar em acetilcoenzima A através da piruvato desidrogenase. Então, eu tenho bastante oxigênio, eu tenho uma carência de ATP, e aí uma reação irreversível do ácido pirúvico, do piruvato, para se transformar em acetilcoenzima A. A partir daí, o que vai acontecer? Eu também tenho uma outra opção para esse piruvato, que seria o quê? Fazer um processo onde eu tenho oxigênio, tá certo? Mas eu já tenho ATP. Então, quando eu já tenho ATP suficiente, uma outra enzima vai agir sobre o ácido pirúvico, sobre o piruvato, que é a piruvato carboxilase, né? E nós faremos o quê? O desvio do ácido oxalacético, né? Ou do oxalacetato, para poder fazer o processo de glicogênese. Então, o que seria a glicogênese, né? É um processo no qual o paciente já ingeriu a glicose, já utilizou essa glicose como fonte de ATP lá no ciclo de Krebs, lá na cadeia de fosforilação oxidativa, e o excesso dessa glicose vai ser armazenado inicialmente na forma de glicogênio. Então, o processo de glicogênese, eu tenho muito ATP, eu tenho muita glicose ainda, e aí o hormônio que vai estar proporcionando isso daí vai ser a insulina. Essa desvio do oxalacetato, né, serve para poder contornar as ações irreversíveis da glicólise. Então, quando a gente tem aqui esse desvio do oxalacetato, essa insulina vai proporcionar a glicogênese até a formação da glicose 6-fosfato de novo, e essa glicose 6-fosfato vai ser convertida através da glicogênio sintase ou glicogênio sintetase em glicogênio nos músculos e também no fígado, né? Então, são processos diferentes de entrada dessa glicose que estava aqui, né? Nos tecidos, tá bom? Mas é importante que esse músculo vai receber a glicose 6-fosfato e vai converter ela em glicogênio,
e o fígado também vai fazer isso. Outro processo que pode acontecer, ó, é aqui embaixo, né? Então, a acetilcoenzima A, ela pode sofrer ação de uma outra enzima e, ao invés de entrar no ciclo de Krebs, caso haja essa diminuição do oxalacetato, ela pode sofrer ação da acetil-CoA carboxilase para produzir ácidos graxos, que é uma outra forma de armazenamento de energia. Então, a gente armazena energia da glicose em forma de glicogênio e também na forma de triacilglicerol. Então, a acetil-CoA carboxilase, lá no fígado, vai fazer essa transformação da glicose em excesso, né, para triacilgliceróis, que são formas mais interessantes de armazenamento de energia. Essa lipogênese, portanto, ela vai ser dependente aqui da entrada destes triacilgliceróis que foram sintetizados no fígado para armazenamento lá no tecido adiposo. E no tecido adiposo a gente tem a entrada, né, do glicogênio, da glicose, através da insulina, que é o GLUT4, né? Então, a lipase lipoproteica é a enzima e o GLUT4 é a glicoproteína transportadora que está ali solta no citosol das células adiposas e também das células musculares, e que a insulina vai ser a ativadora deste GLUT, né, para poder fazer a lipogênese. Quando a gente trabalha aqui, então, com essa formação dos triacilgliceróis no tecido adiposo.